chamadinha básica. Nossa, quantos amiguinhos já saíram? Pessoal, vou compartilhar a tela aqui da chamada, dá para ver aí? Nossa. Jogo rápido aí, Arthur? Presente. E Beatriz Xavier? Presente. Brenda? Kaique? Pauline? Celina? Christian? Evelyn? Estou presente, professor. Giovana Anjos? Giovana Mendonça? Giovana Sena? Presente. Guilherme Oliveira? Heloísa? Presente. Igor? Isabel? Isabela Vieira? Presente. Isabel presente. Ok. Ok. Presente. Ok. Isabela Perini? Presente. Isabela Ferreira? João Pedro Ivanes? Laura? Letícia Camarinho? Presente, Jota. Letícia Nascimento? Presente. Letícia, desculpa, Lívia? Luan? Leão? Aqui, Jota. Pedro Henrique? Paula? Pedro Paulo? Pedro Lopes? Sofia? Aqui. Vitor de Brito? Tô bem. Deixa eu voltar lá. Tirar aqui. Deixa eu ver quem está aguardando aqui no lobby. Caroline. Deixa eu atualizar aqui, pessoal. Só um instante. Ok. Mais ninguém aqui. Beleza. Eu vou compartilhar com vocês aqui a telinha. E abrir aqui a provinha do Enem de 2015. Vou ampliar um pouco. Me ajudem a ver onde é que nós paramos, né? A última questão que nós vimos. Nós já vimos essas questões de orgânica aqui. Questão 59, questão 60. Confere isso, pessoal? Dá uma olhada aí. Sim. Vocês já foram. Aí eu lembro que nós fizemos até a questão 61, não, 60, a questão 62. E aí? Pega, passa, o que que faz com ela? Dá uma olhadinha aí na questão 62. É uma questão de química geral, funções inorgânicas, conteúdo de primeiro ano do ensino médio, né? Trata aí de óxidos, ácidos, bases, sais, pH, indicador ácido-base. E aí? Dá uma olhada nela. É uma questão relativamente fácil. Qual seria a alternativa aí, galera? Tô pensando. A fenolftaleína, vocês já trabalharam com ela no laboratório comigo, é um indicador ácido-base do tipo colorimétrico. Então, quando você pinga
fenolftaleína em uma solução que tem caráter ácido, ela fica incolor. Quando essa solução tem caráter básico, ela fica rosada. E aí, temos uma resposta? Letra A. Letra A, formação de óxidos de caráter ácido. Alguém discorda aí, pessoal? Não. Então vamos relembrar, né? Em um experimento, colocou-se água até a metade da capacidade de um frasco de vidro. E em seguida, adicionaram-se 3 gotas de solução alcoólica de fenolftaleína. Adicionou-se bicarbonato de sódio comercial em pequenas quantidades, até que a solução se tornasse rosa. Dentro do frasco acendeu-se um palito de fósforo, o qual foi apagado assim que a cabeça terminou de queimar. Imediatamente o frasco foi tampado. Em seguida, agitou-se o frasco tampado e observou-se o desaparecimento da cor rosa. A explicação para o desaparecimento da cor rosa é que, com a combustão do palito de fósforo, ocorreu o quê? Bom, essa questão ela envolve o conhecimento sobre funções inorgânicas, né? Ácidos, bases, óxidos, sais, e também a questão do equilíbrio químico quando acontece a hidrólise salina, conteúdo de 2º ano do ensino médio. Então, o que acontece? Nós sabemos que a fenolftaleína, ela é um indicador ácido-base que vai mudar a coloração conforme o meio. Se o meio ficar ácido, ela vai então ficar com uma coloração incolor. Se o meio for básico, nós vamos ter a coloração rosa. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever na lousa algumas equações e vejam aí se vocês acompanham comigo. Dá para ver minha lousinha aqui, pessoal? Dá para ver? Dá pra ver sim, professor. Então, o que ele fez? Ele pegou o bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio é o NaHCO3. Esse bicarbonato de sódio, quando dissolvido em água, é um sal, né? Então, na água, ele sofre dissociação iônica e ele vai liberar cátion Na+, aquoso, e ânion bicarbonato, HCO3- aquoso. Esse ânion bicarbonato, o que acontece? Quando ele está em contato com a água, HCO3-, ele é um ânion proveniente de um ácido fraco. E quando eu tenho ânions de ácido fraco, presentes na solução aquosa, eles sofrem hidrólise. Eles interagem com a água num equilíbrio químico, né? E vão formar, então, o ácido carbônico, que é um ácido fraco. Como é um ácido fraco, ele tem um grau de ionização pequeno, ele vai existir numa maior quantidade na sua forma molecular, sem ionizar. E como ele pegou um hidrogênio da água, na hidrólise, eu vou ter a liberação de OH-. Essa hidroxila, liberada pela hidrólise, pela quebra da molécula de água, essa hidroxila presente em solução faz com que o caráter fique básico. Então, nessa etapa, a solução ficou com cor rosa, quando eu pinguei a fenolftaleína. Então, o bicarbonato de sódio é um sal que, quando eu dissolvo em água, torna essa solução aquosa básica. Por quê? Acontece a hidrólise salina. O ânion proveniente do ácido fraco vai romper a molécula de água, ganhando aqui, então, um H+, formando o ácido carbônico, que é um ácido fraco,
que acaba se dissociando em gás carbônico e água depois, né? E deixa, então, uma quantidade de OH- maior, de hidroxilas, em solução, o que torna o caráter básico, o que faz, então, com que a fenolftaleína assuma a coloração rosa. Beleza. Peguei um palito de fósforo e queimei lá, dentro do tubo de ensaio. Quando eu faço a queima, qualquer reação de combustão, eu vou ter a produção de gás carbônico e água. Então, o material do palito que queimou produziu gás carbônico e vapor de água. Esse gás carbônico, CO2, produzido, gasoso, ele é um óxido. Ele é um óxido ácido. Por que ele é um óxido ácido? Porque ele é derivado lá do ácido carbônico. O ácido carbônico, H2CO3, ele acaba também no equilíbrio químico se dissociando em água, H2O, líquida, e CO2, gás carbônico. Quando eu começo, então, a aumentar a quantidade desse gás carbônico na solução, porque eu estou queimando o palito ali dentro, esse CO2 liberado vai reagir com a água lá do tubo de ensaio e vai formar ácido carbônico. Também é um equilíbrio químico, onde, vejam, conforme eu começo a aumentar a quantidade de CO2 nesse equilíbrio, queimando aquele palito de fósforo, eu vou deslocar esse equilíbrio para aumentar a concentração de ácido carbônico. E o aumento da concentração de ácido carbônico faz o que, então? Faz com que o meio comece a ficar mais ácido. E o meio ficando mais ácido, a minha solução, então, começa a ficar incolor. A fenolftaleína, em meio ácido, passa a assumir, né, essa coloração aí que é incolor. Então, a razão de eu ter a coloração rosa da solução aquosa passando para incolor é justamente por causa da diminuição do pH. Ou seja, devido à formação de óxidos ácidos, que vão formar, então, ácido carbônico em solução e vai fazer com que essa solução comece a ficar ácida. Então, voltando lá para a questão, deixa eu colocar aqui para vocês de novo. As alternativas que ele apresenta para nós aqui, ele fala aqui na alternativa aumento do pH da solução. O pH não aumentou, o pH diminuiu, houve formação de ácido carbônico por causa do gás carbônico liberado, que é um óxido ácido. Vaporização dos gases de caráter alcalino, não teve vaporização de gás nenhum ali. O gás ficou preso à medida que você, né, queimou o palito e depois tampou e agitou. Vaporização de parte da água do frasco, não tem sentido, você não aqueceu o frasco, não esperou, deixou ele aberto lá um bom tempo para vaporizar nada. Evaporação do indicador fenolftaleína, não, a fenolftaleína não vai evaporar. Então está aqui a alternativa A, formação de óxidos de caráter ácido. No caso, o gás carbônico, dióxido de carbono, é um óxido ácido, né? Porque quando ele reage com a água, ele forma o ácido carbônico. Você poderia ter acertado essa questão também por exclusão, né? Somente aqui observando as alternativas absurdas e lembrando lá de laboratório que você mexeu bastante desse indicador fenolftaleína, né? Que fica incolor em meio ácido e coloração rosa em meio básico. Tudo bem aqui, pessoal? Tudo bem, professor. Muito bem, aqui a questão 62, aqui a questão 63 é uma questão também de química que envolve estudo dos gases. Conteúdo do primeiro ano do ensino médio. Dá uma olhada para ela e vejam aí qual que é a alternativa correta, pessoal. Questão fácil também. Um minutinho aí para vocês pensarem.
E aí, temos uma resposta? Essa questão envolve o estudo dos gases, né? Comportamento dos gases ideais, as transformações gasosas. Você tem que levar em consideração as variáveis de estado de um gás, pressão, volume, temperatura, como que acontecem, né, as transformações gasosas de uma mesma massa de gás, né? Uma mesma quantidade. Transformação isotérmica, a temperatura constante, transformação isobárica, a pressão constante, transformação isocórica ou isovolumétrica, a pressão constante. E aí, temos uma alternativa? Eu acho que vocês acabam vendo esse conteúdo pela segunda vez lá no segundo ano do ensino médio, na parte de física, né? Onde ele apresenta o conteúdo de termodinâmica, né? Primeira lei da termodinâmica, segunda lei da termodinâmica. E aí, pessoal, temos uma alternativa? Oi, pessoal, será que eu estou mudo? Não está não, professor. E aí, quem arrisca? Letra D. Letra D. Alguém discorda? Não. Tô bem. Então deixa eu escrever aqui na lousa como é que é o processo, né? Pessoal, quando nós abrimos a geladeira, tinha uma certa quantidade de ar gelado, ar frio que está lá dentro. Esse ar frio, ele tem uma densidade maior do que o ar que está fora, o ar externo. Então a tendência desse ar frio dentro da geladeira é escapar e ser trocado pelo ar quente que está fora, no ambiente externo. Existe uma troca, né, por convecção. O ar quente vai entrar na geladeira e o ar frio, mais denso, vai descer, vai sair da geladeira. Uma troca por convecção. Quando você fecha essa geladeira, a porta, o volume de dentro dessa geladeira permanece o mesmo. Então, esse ar quente que entrou vai ocupar o mesmo volume daquele ar frio que estava lá dentro. E aí o motor vai ser acionado, esse ar quente que entrou vai começar a ser resfriado, rapidamente resfriado. E esse processo vai acontecer num volume constante. Nós vamos considerar o ar que está lá dentro como um gás ideal. Qual é a relação, então, de transformação gasosa que acontece? A equação geral dos gases diz que a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial vai ser igual à pressão no final do processo vezes o volume no final do processo dividido pela temperatura no final do processo.
nós observamos que o volume de dentro da geladeira, o volume que aquele ar está ocupando é o mesmo, tanto no início quanto no final. Então, eu vou eliminar essa variável de estado, volume, porque eles são iguais. E eu vou ficar, então, com pressão inicial sobre a temperatura inicial é igual a pressão no final, dividido pela temperatura no final. Vejam, então, que essa razão, né? Essa relação entre pressão e temperatura é uma razão que indica que são diretamente proporcionais. Se eu aumentar ou diminuir temperatura, a pressão aumenta ou diminui na mesma proporção. É uma transformação isobolométrica. Se eu construísse um gráfico indicando a pressão, como ela vai variar em função da temperatura de um gás, nós vamos obter uma reta. É uma relação diretamente proporcional. Então vejam que se eu partir de uma temperatura inicial, TI, a uma certa pressão inicial, PI, que era a pressão que estava lá, daquele gás, né? Se eu diminuir a temperatura, se eu resfriar o gás dentro da geladeira para uma pressão final, desculpa, temperatura final, né? Vejam que a pressão final vai diminuir. Se eu diminuo a temperatura, resfrio o gás num volume constante, a pressão que esse gás exerce vai diminuir. Então, quando o gás for resfriado dentro da geladeira, a pressão que ele vai exercer vai ser menor do que a pressão quando ele estava fora da geladeira. Se essa pressão é menor, significa que essa pressão está menor do que a pressão atmosférica. E se a pressão no interior da geladeira é menor do que a pressão atmosférica, para eu conseguir abrir a porta, eu tenho que compensar a diferença de pressão entre a pressão interna, dentro da geladeira, que é menor, com relação à pressão externa, que é a pressão atmosférica, que está maior. Tenho que fazer uma força para fazer, então, com que essa força compense essa diferença de pressão, onde a pressão atmosférica externa é maior do que a pressão interna da geladeira, por causa do resfriamento do gás que aconteceu a volume constante. Então, voltando lá nas alternativas, né? Vamos ver aqui. Ele coloca as alternativas da seguinte maneira. Alternativa E: temperatura no interior da geladeira é inferior ao valor existente antes dela ser aberta. Isso é verdade. No entanto, não é esse o fenômeno que gerou essa dificuldade de você abrir a porta da geladeira. Não está relacionado a mudança na temperatura nesse sentido. No item D, pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa? Verdade. A pressão interna, a pressão interior da geladeira está abaixo. Sempre que a pressão interna dentro de um recipiente é menor do que a externa, fica difícil de você abrir, né? É como se fosse o efeito de uma sucção. No item C, força exercida pelo ímã fixado, não tem nada a ver com o ímã. O ímã teria o mesmo efeito com a geladeira sendo aberta, fechada, não ia modificar isso, né? O motor da geladeira está funcionando com potência máxima. A potência do motor não tem nada a ver com esse efeito. A potência do motor só faz com que o resfriamento possa acontecer mais rapidamente ou mais lentamente. O volume de ar dentro da geladeira diminuiu? De jeito nenhum. A geladeira tem a mesma dimensão, tem o mesmo espaço interno, o volume de ar vai ser o mesmo, não vai diminuir. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. Eita, que a mulher agora resolveu ficar furando aqui, que beleza. Posso continuar aqui, mulher? Acho que sim. Bom, questão 65 é uma questão de termologia, lá de física. Vocês se lembram daquela equação, né? Que macete, Q igual a MC vezes ΔT. Questão 66 aqui de biologia, os cromossomos, né? XX e XY.
Questão 67, aqui tem uma questão também de biologia, tem alguma coisinha de bioquímica envolvida aqui, pessoal, mas está mais associada realmente à biologia, né? Com relação ao processo de absorção e excreção lá nos rins. Questão 68 de física, envolve eletricidade, circuitos elétricos. Questão 69, biologia, envolve aí processo de respiração celular, formação do ATP, né? Questão 70, uma questão aqui de física, envolve aí as molas, né? Força elástica. Questão 71, de química, vou diminuir um pouquinho aqui, e já aviso de antemão para vocês que essa é uma das questões de química, acho que dessa prova é a mais difícil, né? É nível já difícil. E aí? Dá uma olhadinha para ela, tempinho aí para vocês determinarem qual é a alternativa correta. O enunciado relativamente curto, apresenta 4 equações de equilíbrio químico. As alternativas curtas e grossas, objetivas, não tem conversa. Valor numérico, fim de papo. Conteúdo de 2º ano do ensino médio, equilíbrio químico, envolve aí, né, reações que entram em equilíbrio. Então tem que lembrar das constantes de equilíbrio químico. Não tem para vocês. E aí? 71? Qual a alternativa? 71? Questão 71. Tá. Eu ia falar B, só que seguindo um raciocínio totalmente errado. A B? Eu acho que é B também. Isso foi um chute ou foi uma dedução? Dedução. Muito bem. Então vamos ver aqui como é que funciona. Ele fala aí, vários ácidos são utilizados em indústrias que descartam seus efluentes nos corpos d'água, como rios e lagos, podendo afetar o equilíbrio ambiental. Para neutralizar a acidez, o sal carbonato de cálcio pode ser adicionado ao efluente em quantidades apropriadas, pois produz bicarbonato que neutraliza a água. As equações envolvidas no processo são apresentadas. Então tem a primeira equação de uma reação do carbonato com o gás carbônico e a água, formando aí cálcio 2+, e bicarbonato. A segunda equação é um equilíbrio entre o bicarbonato, né, liberando H+, e CO3, deu a constante, né, desse equilíbrio, 3 vezes 10 a menos 11, aqui é constante. A segunda equação é o equilíbrio do carbonato, onde ele se dissocia em carbonato e ânion, né? Cátion cálcio e ânion carbonato, deu a constante de equilíbrio, 6 vezes 10 a menos 9. E a quarta equação é um equilíbrio entre o gás carbônico e a água, formando então H+, e o bicarbonato. Deu a constante de equilíbrio para essa reação também. Com base nos valores das constantes de equilíbrio das reações 2, 3 e 4 a 25 graus Celsius, qual é o valor numérico da constante de equilíbrio da reação 1? Então, ele quer o valor numérico da constante de equilíbrio da reação 1. Então, vou colocar aqui na lousa para a gente relembrar a constante de equilíbrio das reações, né, que entram em equilíbrio químico.
Como que nós trabalhamos com isso? Então, se eu tiver uma reação qualquer que entre em equilíbrio, digamos que seja um reagente A mais um reagente B, a reação está em equilíbrio químico, ocorre no sentido direto e inverso, formando o produto B mais produto C. Os coeficientes estequiométricos para as espécies químicas são Azinho para o reagente A, Bzinho para o reagente B, Czinho para o reagente C e Dzinho para o reagente D. Não importa a quantidade de reagentes e produtos, né? Sempre vou escrever a constante de equilíbrio em função da concentração Kc como sendo igual à concentração em mol por litro de produtos elevado ao seu coeficiente estequiométrico, X, dividido pela concentração molar em mol por litro dos reagentes elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que pode ser um valor Y. Então, é sempre produtos sobre reagentes, constante de equilíbrio em função da concentração em mol por litro. Para essa reação genérica que eu coloquei, a constante de equilíbrio Kc pode ser escrita, então, como sendo igual à concentração dos produtos, concentração do B, vezes a concentração do C. Eu sempre vou multiplicar todos os produtos e vou elevar aos expoentes Bzinho e Czinho, os coeficientes estequiométricos, lá em cima, dividido pela concentração dos reagentes. Concentração do A vezes a concentração do B elevado aos seus coeficientes estequiométricos, Azinho, Bzinho. Então, essa constante de equilíbrio, né, ela sempre vai ser a concentração em mol por litro de produtos sobre reagentes. Lá no exercício que ele colocou, a equação que ele quer determinar é do carbonato com gás carbônico e com água. Então, esse aqui, ó, carbonato, K3, sólido, mais o gás carbônico, CO2, gasoso, mais a água líquida, e aí vai formar cálcio 2+, aquoso, mais o bicarbonato, 2HCO3-, também aquoso. Lembrando que a constante de equilíbrio em função da concentração, Kc, eu só vou levar em consideração as espécies químicas que estão dissolvidas em água, ou seja, estado aquoso, e também gases que estão dissolvidos nessa solução. Então, as espécies que estão no estado sólido ou no estado líquido não entram na expressão da constante de equilíbrio. Então, quando eu for escrever essa expressão constante para essa reação, eu vou desconsiderar a água, que está no estado líquido, e vou desconsiderar o carbonato de cálcio, que está no estado sólido. Portanto, a expressão Kc para esta reação vai ser a concentração dos produtos, concentração do cálcio 2+, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 1, não precisa colocar esse 1 aqui, mas sabemos que é 1, vezes a concentração do bicarbonato, HCO3-, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 2, então aqui é A ao quadrado, dividido pela concentração do CO2, gasoso, elevado ao seu coeficiente, que é 1. Não precisa escrever, mas sabemos que é 1. Então, é essa expressão que eu tenho para constante de equilíbrio em função da concentração para a reação que ele quer que eu determine esse valor numérico. Para isso, eu vou usar as outras 3 equações que ele forneceu
para fazer o quê? Eu vou tentar multiplicar e dividir essas equações entre si, para que eu multiplique e divida as constantes de equilíbrio delas, para chegar nessa constante que eu quero determinar, para a primeira equação. Como a minha lousa é muito curta e pequena, eu vou colocar para vocês aqui, visualizarem comigo, as etapas, né, de resolução já escritas aqui para a gente também agilizar o nosso processo. Então, deixa eu abrir aqui e mostrar aqui para vocês. Dá para ver aí, pessoal, ou não? Deixa eu colocar de novo aqui. Dá para ver aí, turma? Sim, tô vendo. Sim. Eu vou ampliar um pouquinho para vocês acompanharem comigo. Então, veja, a expressão da constante que eu escrevi aqui para vocês, vocês notam que nós vamos fazer produtos sobre reagentes e nós vamos desconsiderar os sólidos, né? Carbonato de cálcio cai fora, água líquida cai fora, e nós vamos ficar com essa expressão, que é a que eu coloquei na lousa. É aqui que nós temos que chegar. Para chegar nessa expressão, eu vou usar aquelas outras 3 equações que têm as suas expressões de constante de equilíbrio também. Então, vejam aqui para a equação, eu vou ter aqui a equação 2, 3 e 4. Se eu escrever as expressões das constantes de equilíbrio das equações 2, 3 e 4, eu vou chegar nessas expressões. Para a reação 2, eu tenho aqui a concentração dos produtos, H mais e CO3, 2 menos, dividido pela concentração do reagente, HCO3 menos. Essa para a reação 2. Para a reação 3, também escrevo a constante de equilíbrio. E vou chegar aqui, ó. Concentração dos produtos, dividido pela concentração do reagente. Veja que esse reagente CaCO3 vai ser eliminado, porque ele é um sólido, não vai participar do processo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou jogar com essas expressões, tentando multiplicá-las e dividi-las, para poder obter a expressão que eu desejo, lá no final. Então, se eu fizer, e aí você ia ter que, na prova, né, utilizar desse recurso de tentativa, né, observando quem devem ser os reagentes e quem devem ser os produtos na expressão de Kc que você quer determinar, você faria, então, a expressão de Kc da reação 3 vezes o Kc da reação 4 dividido pelo Kc da reação 2. Escreve essas expressões, né? E você vai eliminar os compostos lá intermediários. E você vai chegar, então, no valor final, fazendo, então, a constante da reação 3 vezes a da reação 4, dividido pela da reação 2, você obtém o Kc da reação 1, que é a que você deseja. É exatamente essa expressão que você vai chegar. É como se na termoquímica, né, que você somava as reações, as etapas de reações intermediárias para obter a reação global. Substituindo os valores que ele forneceu para o Kc, né, da reação 3, Kc da reação 4 e o Kc da reação 2, você então faz os seus cálculos e chega em 5 vezes 10 a menos 5. Tudo bem, galera? Tudo bem. Tudo bem, professor. Essa foi uma das questões de química aí no histórico do Enem, que foram uma das mais difíceis, né? Envolveu aí mais habilidade aí com relação a competências, né? Também competências e habilidades, né? Demandou aí um pouco mais de preparo.
Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Dúvida aqui, galera? Não. Deixa eu voltar lá na provinha. Onde é que ela está? Deixa eu ver aqui. Aí. Vamos ver a próxima aqui. Então, aí a alternativa correta é a alternativa B, né? Quem fez aí um raciocínio, né, diferente, acabou acertando aí. Questão 72, está falando aqui de vírus, né? Questão de biologia. Questão 73, dá uma olhada nela aí, pessoal. Pega, passa, o que que faz com ela? 73. É uma questão que envolve radioatividade, conteúdo do primeiro ano do ensino médio, reações nucleares, né? Um minutinho aí para responder. Letra C? Letra C? E aí, alguém discorda? Todos de acordo aí, pessoal? Ele diz aí no texto, então, a bomba reduz nêutrons e neutrinos e abana-se com o leque da reação em cadeia. Nesse fragmento de poema, o autor refere-se à bomba atômica de urânio. Essa reação é dita em cadeia porque, bom, a reação em cadeia é uma reação que acontece retroalimentando. Então, eu preciso ter um processo que vai liberar um produto, e esse produto vai ocasionar novamente que a reação aconteça. Então, esse processo nós sabemos que é um processo de fissão nuclear. O urânio, quando sofre a fissão, ele precisa ser bombardeado por uma partícula, no caso um nêutron, e quando ele é bombardeado por essa partícula, esse núcleo então quebra, vai sofrer fissão, quebra, vai formar dois novos núcleos, normalmente forma lá bário e criptônio, aliás, o mesmo radônio, né? E quando acontece essa fissão, esse núcleo que quebrou libera mais nêutrons nas mesmas condições. Na verdade, quando você faz a fissão de um núcleo de urânio 235, você vai ter ali 3 novos nêutrons que vão bombardear 3 núcleos de urânio, que vão sofrer fissão, vão liberar mais 3 nêutrons, e esse processo que vai aumentando, né, em escala geométrica, é o processo de reação em cadeia. Então, para começar a fusão do urânio, como ele fala na alternativa E, núcleos, e fundi-los, formar um novo núcleo. Seria um processo inverso, né? Na fissão, eu bombardeio um núcleo com urânio, é um núcleo de urânio com nêutrons, ele quebra, se parte, forma 2 novos radioisótopos, 2 novos núcleos, liberando mais nêutrons que vão retroalimentar o processo numa reação em cadeia, quebrando novos núcleos que encontrar pela frente, né? Então, o processo é de fissão. E nessa fissão, aí nós temos que analisar com calma, né? Na alternativa A, ele fala que ocorre liberação de quantidade de calor, de fato, é liberada uma grande quantidade de energia e também calor.
Mas não é esse calor que dá continuidade à reação. Não é o calor que retroalimenta. Na alternativa B, ele fala que ocorre a fissão e a liberação de energia que vai desintegrando o isótopo de urânio, enriquecendo-o em mais urânio. Não tem o menor sentido isso, né? Você está quebrando um núcleo e aí você vai aumentar a quantidade do mesmo tipo de núcleo que você quebrou. Não tem sentido esse processo. No item C, fissão do urânio, ocorre a liberação de nêutrons que bombardearão outros núcleos. Aí sim, você tem esses novos nêutrons que estão sendo liberados, bombardeando novos núcleos, que vão também sofrer fissão, vão liberar novos nêutrons, e a reação, então, vai acontecer num processo em cadeia. Tudo bem aqui, galera? Sim. Claro que a quantidade de energia liberada nesse processo é muito grande, né? É uma energia, uma tremenda quantidade de energia libera quando você faz esse processo de fissão nuclear, que, de forma controlada, é aproveitada para você trabalhar usinas nucleares e, de forma descontrolada, vamos dizer assim, é utilizada para você fabricar uma bomba atômica, por exemplo. O processo é violentíssimo e ocorre, né? Tranquilo aqui, galera? Pessoal, vou dar uma parada por aqui. Na próxima aula nós retomamos aí esse assunto, beleza? Beleza. Abração a todos, se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Até já, professor. Bom final de semana. Falou, bom fim de semana. Tchau, bom final de semana. Tchau, tchau. Um abração para vocês também.